Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje vamos falar de um tema que é bastante recorrente aí nas provas, nos certames públicos, sobretudo nos exames vestibulares. Então, você estudante da terceira série do ensino médio, que certamente prestará o Exame Nacional do Ensino Médio, é super imperioso que você assista a este vídeo, para que você fique por dentro do conteúdo não mais menos importante da matemática, denominado análise combinatória. Então, por isso mesmo que hoje falaremos sobre a análise combinatória, um tema muito importante em provas de vestibular, conforme eu havia dito anteriormente. Vamos aprender como resolver problemas de contagem usando dois princípios básicos, que é os arranjos, as permutações e as combinações. E vamos destrinchar quais são os principais tópicos distintos entre eles. Porque, como é sabido, arranjo é diferente de permutação, que permutação é diferente de combinação. Então, vamos destrinchar isso no decorrer do vídeo. Então, por esse viés, o objetivo do vídeo é explicar o que é análise combinatória e como aplicar os conceitos de multiplicação, adição, arranjos, permutações e combinações para resolver problemas. Porque tratando-se do exame vestibular, nós seremos submetidos à interpretação de uma situação-problema e nisso destrincharemos se é necessário utilizar arranjo, permutação ou combinação, a partir da análise da situação-problema. E é claro que isso será de forma mais prática, porque conforme os objetivos propostos para a disciplina de matemática, ela só é levada à perfeição a partir do momento que o estudante aplica todos aqueles conceitos aprendidos na prática das resoluções, com exemplos que podem aparecer em exames como a FUVEST e o Enem. Tá? Então vamos lá. O que seria um princípio multiplicativo e aditivo, que é o fundamento da análise combinatória? A pessoa antes ela não pode aplicar exercícios de análise combinatória se ela não tiver bem evidenciado na sua mente o que seria um princípio multiplicativo e aditivo. Então vamos lá que eu vou estar explicando isso para vocês. O princípio multiplicativo, ele acontece da seguinte maneira, uma maneira um pouco mais teórica e não prática. Depois iremos aplicar essa teoria na prática, conforme eu disse. Se uma ação pode ocorrer de N maneiras distintas e outra de N maneiras, então as duas ações, vocês concordam que elas podem ocorrer de uma maneira multiplicativa, de modo a serem concatenadas e nisso formarem um arranjo conjunto? Então, a tese do princípio multiplicativo ela ocorre dessa maneira, a multiplicação mesmo, por isso que é chamado de princípio multiplicativo. Um bom exemplo disso é que você pode imaginar que você tem 3 camisetas e 2 calças, e nisso você quer formar um look para ir a um local específico. Você concorda que nesta questão a ordem não importa, eu só quero formar os looks? Então vocês também concordam que eu posso simplesmente multiplicar a opção de camisetas que eu possuo e a opção de calças que eu possuo e eu formarei todas as minhas combinações possíveis de um look? Então a ideia do princípio multiplicativo trabalha sobre essa ótica. Perfeito? Agora vamos para o princípio aditivo, que é o inverso do princípio multiplicativo, embora trabalhe no mesmo segmento da análise combinatória. O princípio aditivo se difere porque ele trabalha com a adição de N fatores. Então, a gente pode traduzir isso para um conceito teórico da seguinte ótica: se há duas maneiras de escolher uma opção, essas maneiras não podem ocorrer simultaneamente, somamos as opções. Então, ela já trabalha mais com uma ótica de um arranjo, que eu vou selecionar as maneiras disponíveis de mexer com um rol de opções, diferentemente do princípio multiplicativo, a qual eu havia dito anteriormente,
que a ordem nesse caso não importa, o que importa para nós são os fatores que estão distribuídos dentro daquele conjunto. E nisso eu posso formar opções diferentes de se formar um determinado conjunto dentro de um rol de opções, a qual eu selecione um par ordenado. Então, no princípio multiplicativo, a gente pode pensar, fazer até uma associação, não sei se está um pouco incoerente, com o quesito do plano cartesiano. O plano cartesiano não tem um par ordenado entre x e y. No princípio multiplicativo, eu vou ter um fator m, um fator n, concatenados de modo que a ordem não importa, mas sempre eu vou ter um fator inicial e um fator final. Eu não sei se isso ficou um pouco coerente, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Já por sua vez, no princípio aditivo, a ordem ela vai importar e não pode acontecer eventos de forma simultânea. Então, para ficar mais evidenciado isso, vou trazer um exemplo do princípio aditivo aplicado. Se posso escolher entre 3 frutas ou 2 doces, diferentes opções tenho no total. Neste caso, as escolhas não se misturam, porque vocês concordam que fruta é um fator diferente de doce, então eu não posso misturá-las simultaneamente, porque eu tenho que fazer uma escolha. Por isso que é dado uma condição. Se eu escolher, é sempre importante também estar atento às palavras, porque a língua portuguesa ela depende diretamente da matemática. Não, desculpa, me embaralhei as minhas ideias. A matemática depende diretamente da língua portuguesa. Então é sempre importante estar atento a essas questões das habilidades de interpretação de texto, para que a pessoa não erre problemas matemáticos somente por bobeira, dizendo numa linguagem um pouco mais coloquial. Então, neste caso, vai importar sim a escolha que eu estarei fazendo. Então, por isso, elas não podem se misturar. Aí somamos o rol de possibilidades dentro os fatores de frutas e doces. Então, neste caso, eu posso fazer até 5 escolhas diferentes sem misturar as escolhas que eu estou fazendo, diferentemente do princípio multiplicativo, a qual eu aplico a ideia de pares concatenados. Perfeito? Agora vamos para um exercício prático para ver se vocês compreenderam. Na verdade, não é para ver se vocês compreenderam, é para complementar o nosso saber mesmo. Vamos lá, eu vou ler aqui o enunciado para vocês, para que fique bem claro isso. Multiplicativo e aditivo. Vamos a um exercício típico de vestibular. Não é bem típico de vestibular porque fui eu quem elaborei. Uma pessoa pode escolher entre 4 tipos de sobremesas e 3 bebidas em um restaurante. Se ela opta por uma sobremesa e uma bebida, quantas combinações são possíveis? Então, a gente aqui não vai trabalhar com arranjos, e sim com combinações. Combinações, pessoal, temos que sempre pensar em um rol de possibilidades diante das escolhas que podemos fazer. Então, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo e não com combinações entre elementos. Mas na maioria dos vestibulares, geralmente, é esperado do candidato que ele consiga aplicar a fórmula de combinação, comunicação, não sei de onde eu tirei essa palavra, brincadeiras à parte, mas me embananei um pouco aqui. Retornando ao meu raciocínio, é necessário que trabalhemos com a ideia de comunicação a partir de um dado elementos somados. Então, nisso é importante que façamos essas atribuições dos valores a fim de chegarmos à resposta correta dentre as opções apresentadas. Nisso, na ótica desse exercício, a gente vai trabalhar com o princípio aditivo. Por quê? Porque queremos combinar as sobremesas, as bebidas em um restaurante. Então, ela está perguntando se essa pessoa escolher por uma sobremesa e uma bebida. Ou seja, ela quer escolher obrigatoriamente uma sobremesa e uma bebida. Não importando se vai repetir uma sobremesa e uma bebida. Ela só quer saber quantas combinações são possíveis dentro desse conjunto de dados a qual o enunciado nos forneceu. Então, vocês não acham fácil aplicarmos isso numa simples multiplicação? Porque é a combinação. Ou seja, é de quantas maneiras eu posso organizar esses dados dentro de um rol de escolhas. Isso também poderia ser feito através de uma árvore, mas vocês concordam que no vestibular queremos ser muito mais práticos
e não ficarmos limitados à questão de ficar desenhando o rol de possibilidades que eu possuo dentro da análise combinatória, então é mais fácil eu multiplicar assim. 4 vezes 3, né? Porque são 4 tipos de sobremesa, então eu posso escolher um desses 4 tipos, e 3 bebidas. Se eu quero obrigatoriamente uma sobremesa e uma bebida, 4 vezes 6 dá 12. Então eu tenho 12 combinações dentre esse enunciado. Tá? Agora vamos para a segunda parte, que diz respeito ao arranjo, a permutação e a combinação simples, porque tratamos da combinação simples, mas agora precisamos tratar do arranjo e da permutação. Vamos lá para a definição. Arranjos envolvem a escolha e a disposição de elementos, levando em conta a ordem. Então, diferentemente da combinação, que a ordem não importa, ou seja, eu quero saber as combinações possíveis dentro de um conjunto, o arranjo ele já vai levar em consideração isso. Por isso que ele é calculado de maneira distinta. Uma fórmula para calcular arranjos de n elementos tomados P a P é 1 diz P é igual a n elementos, n fatorial desses elementos, porque a ordem agora vai importar. Então, a partir do momento que eu escolho a primeira ordem, a primeira ordem já não entra, por isso que eu utilizo fatorial neste caso. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar explicando mais a fundo o que significa fatorial na matemática, duplo fatorial e até triplo fatorial, que eu já observei em algumas questões. Dividido por n menos p fatorial, porque eu não disse que a ordem não importa, então o n ele vai ter que ser tirado da possibilidade que eu estarei montando, porque neste caso a ordem importa, por isso que é n dividido por n menos p fatorial, tá? Agora vamos para um exemplo prático para que vocês entendam a ideia do arranjo. Quantas maneiras diferentes posso organizar 3 pessoas em uma fila, escolhendo 5 pessoas? Vocês concordam que eu tenho 5 opções de escolhas, ou seja, o meu 5 ele vai ser as possibilidades de escolhas que eu possuo dentro desse rol, e o 3 é porque dentro do grupo de 5 pessoas eu preciso escolher obrigatoriamente 3, e essas 3 elas não podem ser repetidas, porque se vocês concordam, eu tenho 5 pessoas e eu quero escolher justamente 3 pessoas. Eu não posso simplesmente repeti-las, porque senão aí dá uma desorganização entre os meus dados. Aí eu não vou ter mais 5 pessoas, aí vai se tratar de 4. Por isso que a ideia de arranjo, ela trabalha com esta combinação de uma maneira diferente, não podendo repetir os mesmos fatores diante da minha escolha feita. Então, eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3, porque eu quero escolher exclusivamente 3 pessoas. Então, vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Calculando isso dá 60. Eu não vou explicar o passo a passo da conta, porque a partir do momento que eu aplico o raciocínio, o restante da conta eu já consigo desenvolver tranquilo, porque eu vou trabalhar muito com as operações básicas da matemática. E pressupõe-se que todo estudante do ensino médio saiba pelo menos as 4 operações elementares da matemática. Agora vamos para as permutações. Já expliquei o que são combinações simples e o que são arranjos. Agora partiremos para as permutações. Permutações são organizadas onde usamos todos os elementos, ou seja, a ordem importante. A fórmula para permutações de n elementos é P de n igual a n fatorial. Diferentemente do arranjo, a permutação, a ordem é sempre importante, é exclusiva e importante. Então, por exemplo, se eu quero a ordem de um quinto elemento, vai ser 5 fatorial, porque neste caso as possibilidades de escolhas importará para mim. Eu não vou ficar focando muito em permutação, porque se entendemos o que são arranjos e combinações, a permutação já fica tranquila. Mas vamos para um exercício prático de um vestibular. Vamos lá, da FUVEST. Eu separei aqui somente um exercício para ver as habilidades referentes à combinação. O enunciado diz o seguinte: um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consiste em 2 questões de matemática e 6 de física.
Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. O número de provas distintas possíveis, sem levar em conta a ordem que as questões aparecem, é alternativa A, 42, alternativa B, 54, alternativa C, 62, alternativa D, 72, alternativa E, 84. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão de combinação simples, porque eu não sei se vocês perceberam, o enunciado já deixa bem evidenciado para nós que ele quer selecionar, dentro de um banco de dados, 2 questões de matemática e 6 de física. Vai ser como será dada a ordem da sua avaliação. 8 questões, 2 de uma disciplina e 6 da outra. Então, vocês percebem que estamos trabalhando com os conceitos inerentes à ideia de combinação simples. Então, nisso, é importante que eu selecione todos os elementos dentre aquele rol para que eu possa selecionar as 8 questões de uma maneira mais plausível possível, sem levar em conta a ordem. Ou seja, pode aparecer matemática, pode aparecer física ou matemática. Isso não vai importar para nós. O que ele quer justamente é quantas combinações possíveis eu posso fazer dentre aquele conjunto de possibilidades nos dados. Então vamos lá. É uma questão de combinação simples, conforme eu disse, em que o professor deve escolher 2 questões de matemática e 6 de física, que é a forma como vai ser constituída a sua prova. Poderia ser 3 questões de matemática e 5 de física? Poderia, mas só que ele quis escolher uma configuração como esta proposta para a sua prova. E nisso você vai ter que definir a configuração que você deseja para a sua prova. No caso aqui, estamos trabalhando com 2 questões de matemática e 6 de física dentro do rol de possibilidade do banco de questões. Essa é a ideia da combinação. Eu vou ter um banco de questões e nisso eu vou configurar a minha prova de uma maneira um pouco mais plausível e vou selecionar essas questões de modo a abranger a configuração que eu havia proposto anteriormente. Então vamos lá, a escolha das questões de matemática. Detalhe, no vestibular geralmente isso acontece muito. Quando cai combinação, eu vou trabalhar com a ideia de 2 conjuntos diferentes. Eu não vou trabalhar somente com um conjunto, e isso pode vir a confundir o candidato ou candidata. Mas aqui eu vou trabalhar com a escolha das questões de matemática e a escolha das questões de física, tomados os elementos totais. Então, vamos primeiro calcular a escolha das questões de matemática. Eu tenho 3 questões distintas entre o banco de questões e eu quero escolher 2. Então, vocês concordam que é uma combinação entre 3 elementos tomados de 2 a 2. Calculando isso, vou ficar calculando aqui, resulta em 3. A escolha das questões de física. Eu tenho 8 questões disponíveis e dessas 8 eu quero escolher 6, não importando a ordem. Pode ser a questão 2, pode ser a questão 3. Isso para mim não vai agregar em nada. O que vai agregar mesmo é a possibilidades que eu posso submeter para estar escolhendo essas questões. Então vocês concordam que é uma combinação de 8 elementos tomados a 6. Então, nisso, eu resulto em 28. Vocês concordam que a combinação total vai ser a combinação de 3 por 2 vezes a combinação de 8 por 6? E isso dá 84. Portanto, a resposta correta é a alternativa E. Nisso, eu espero que vocês tenham compreendido o conceito de combinação, de análise combinatória no geral, né? Não só de combinação. É importante que eu saiba o que é um arranjo, uma comunicação. Uma comunicação, meu Deus, gente, por que está saindo essa palavra da minha cabeça? Uma combinação e o arranjo, a combinação e a permutação. Agora eu lembrei, graças a Deus, que eu me perdi aqui um pouco. Mas é sobre isso. Na hora da prova, sempre leia os enunciados com atenção para entender se a ordem dos elementos importa, conforme eu disse, porque é isso que vai diferir se é um arranjo, se é uma combinação ou uma permutação. Então, por isso que é importante sempre estar atento à leitura dos enunciados.
não só para saber se a gente vai trabalhar com esses três conceitos. Isso é importante para todas as disciplinas, porque mesmo que você não saiba um determinado conteúdo, porque ninguém vai saber todos os conteúdos, porque eu não sei se vocês concordam, a prova do vestibular ela é totalmente cansativa, então é importante fazermos muitas vezes associações para interpretarmos o enunciado com excelência. Sim, se não, pense em combinações. E lembre-se de aplicar o princípio certo, seja multiplicando ou somando, dependendo do contexto. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado. E não se esqueça de seguir sempre as dicas do Fábio Nascimento Muniz da Silva, cujo indivíduo sou eu, e seguir mais dicas de matemática para vestibulares. Até a próxima, pessoal!